Glória a Deus. Eu tenho ouvido, nós temos falado muito, aliás, nós não temos falado muito sobre isso, mas nesse tempo tem sido muito falado a respeito. Pode se sentar, pode acender as luzes. Vivemos em um tempo onde muito se fala do potencial de cada pessoa, e a gente é constantemente estimulado a conhecer o nosso potencial, a confiar no nosso potencial. E bem é verdade que a gente precisa saber do que nós somos feitos. Precisamos sim conhecer o nosso potencial, precisamos confiar no nosso potencial. Mas e quando, mesmo com todo o seu potencial, ainda assim não é suficiente? E quando todo o seu potencial ainda não dá conta do recado? Imagina Davi. Davi, ele conhecia o seu potencial, tanto que quando ele chega diante daquela situação com Golias afrontando o povo, ele vai lá. Mas entende que apesar de toda a experiência de Davi, apesar de toda a habilidade dele, o seu potencial, ainda em estado máximo, seria insuficiente para dar conta daquele recado. Conforme nós cantamos, e quando o mundo cai ao nosso redor, e você sabe que você já chegou no seu limite, às vezes você já está um pouco além do seu limite, e alguém disse para você em uma pregação de autoajuda: você pode, você pode, você pode. E você olhou para você mesmo e você disse: sim, eu posso, eu posso, eu posso. E isso foi te dando algumas conquistas, isso foi te dando alguma vitória, isso foi te levando a alguns lugares. O problema de quando nós confiamos absolutamente em nosso potencial é que a gente entende que a gente não precisa de mais nada nem de ninguém. E a gente vai andando na força do nosso próprio braço. Quando confiamos plenamente em nosso potencial, tendenciamos a fazer a nossa própria história da nossa maneira, porque nós damos conta do recado. E existe uma confusão, um equívoco sobre a tônica da fé. Existe uma linha de pregadores que defende que fé é você acreditar que você pode, quando na verdade fé não tem nada a ver com acreditar no potencial humano. Fé tem a ver com romper os limites da incredulidade e crer no poder de Deus. Fé não tem a ver com o meu potencial. Fé tem a ver com o impossível. O meu potencial, ele vai me levar ao limite do possível. O homem sozinho não pode fazer o impossível. Eu posso romper todas as barreiras do possível, mas e quando eu dou de cara com o impossível? O potencial humano, ele se torna insuficiente nesse extremo. E é exatamente aqui aonde nós vamos entender que o homem por si só não consegue chegar no limite de mais que vencedor. Vire para quem está ao seu lado e fala assim: é importante você conhecer o seu potencial, mas isso é insuficiente sem Deus. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Eu vou aproveitar o texto que o Júnior leu na abertura do culto, Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu quero que você tenha bastante expectativa. Deus tem algo muito especial, muito específico para falar contigo hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso de número 1. Deus, os que acharam, diga obrigado, Jesus. Dá um glória a Deus como crente, diga glória a Deus. Aleluia. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré.
e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. A multidão comprimia Jesus e ele começa a ensinar do barco a alguns metros da margem, para que ele conseguisse falar sem ser comprimido. Tendo acabado de falar, ele diz para Simão: vá para onde as águas são mais fundas, vá para as águas profundas. E a todos, ele disse para Simão: vá às águas profundas, para Simão. E para todos, ele disse: lancem as redes para a pesca, as redes que já estavam lavadas. Simão responde: mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas és tu quem está dizendo isso. Já que és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Foram para o lugar profundo, e conforme a ordem do mestre, eles lançaram a rede. E quando fizeram, versículo 6, e quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ele se lançou aos pés de Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus e ele diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, muito obrigado pela tua palavra eterna, imutável, poderosa para transformar o homem de dentro para fora. Eu te peço, no poder do teu Espírito, que a tua palavra nessa noite, ela venha romper sofismas, ela venha quebrar filosofias humanas, ela venha, Pai, destruir, Pai, fortalezas mentais que se instalaram na alma de alguns, para que a verdade do Evangelho resplandeça, manifestando a sua glória em cada um e a partir de cada um. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor diga aleluia. Glória a Deus. Irmãos, prestem atenção. Esses homens pescam a noite toda. Eu venho de uma família de pescadores. Eu nunca pesquei, nunca fui pescador, mas a maioria dos irmãos da minha mãe eram pescadores. Então é um ambiente comum. Ainda na infância eu os via pescando. Eu via as suas mãos bem sofridas, justamente pela prática do puxar as redes. O que eu quero dizer é que, muito embora eu não tenha pescado, mas eu conheci a rotina dos meus tios, e eu sei que é um trabalho muito exaustivo, cansativo. O processo braçal de arrastar as redes, ainda mais naquela época sem tecnologia nenhuma. A rede, ela triplica o seu peso depois que ela é lançada à água. E esses homens, eles dependiam disso para sobreviver. Essas redes foram lançadas e recolhidas muitas vezes até amanhecer. Eles estavam exaustos. Eles já tinham tido êxito tantas outras vezes. Eram pescadores habilidosos. Eles conheciam o mar. Eles tinham experiência nos lugares onde os peixes costumavam se mover. Tem noção do que depois de passar uma noite inteira, amanhecer, se não for suficiente a noite inteira acordada,
a noite inteira acordado trabalhando, a noite inteira acordado trabalhando pesado. Eles estavam acabados. Provavelmente eles estavam terminando de lavar a rede para ir para casa, descansar e esperar o próximo momento de pescar. E Jesus chega até Simão, entra no barco dele e fala: se afasta um pouco. E esse cara cansado, ele obedece o mestre e fica ali pacientemente até Jesus terminar tudo o que ele tinha que fazer. Talvez você ou eu diríamos: Senhor, fica à vontade, o barco é seu. Eu estou cansado pra caramba, vou para casa descansar, mas fique à vontade. Pega o reminho aqui, vai para lá, depois só o Senhor trazer o barco, amarrar e está tudo certo. Mas ele vai. Tiago e João vão com ele. E Jesus conclui o seu ensino. Terminando o ensino, Jesus fala para eles, não para eles voltarem para o lugar de onde eles tinham vindo. Jesus manda eles irem além. Agora olha que interessante. Eu fui correr com o pastor Márcio um tempo atrás. E aí eu descobri que para um corredor caminhar é coisa de velho. Eu falei para ele: vamos caminhar? Ele falou assim: não, caminhar não, pastor. Nós vamos correr. Aí deu uma tirada de onda assim com a minha cara. Eu falei: tudo bem. E aí no primeiro dia nós caminhamos. No segundo dia nós alternamos entre caminhar e correr. No terceiro dia, eu acho que ele queria deixar a igreja sem pastor. E ele me sapecou e vamos correr, vamos correr, vamos correr. Meu coração... O que o pastor Márcio estava tentando? Me fazer ultrapassar os meus limites. Agora, pense comigo. Ir além do lugar aonde você está acostumado a ir, quando você está descansado, já é um desafio. Preste bem atenção. Ir além das suas fronteiras, descansado, já é um desafio. Imagina que o pastor Márcio me pegava de manhã. Eu tinha dormido a noite inteira. Eu tinha descansado a noite inteira. E ele estava me desafiando a ir além dos meus limites. Já era um desafio. Agora Jesus, em sua extrema habilidade em levar o homem para um lugar além das fronteiras humanas, ele desafia os caras a irem além dos seus limites quando eles já estavam cansados. Eles estavam frustrados. Eles tinham muitas razões para não voltar. Estavam cansados. Eles tinham muitas razões para não voltar. Eles já tinham chegado ao seu limite. Eles conheciam o ambiente, eles tinham habilidade no assunto. Só que Jesus manda eles irem além do lugar aonde eles estavam acostumados a ir. Jesus fala: vão para as águas profundas. Talvez, introduzindo essa mensagem, você pega uma criança que não está conseguindo fazer alguma atividade e você vai e fala assim: você consegue. Minha filha era assim, ela ia, tentava 1, 2, 3, voltava e falava assim: pai, não consigo. Um bom pai que deseja ver esse filho crescer, não vai pegar esse filho no colo. Ele vai dizer: não, filho, você consegue, você não se esforçou o suficiente, volta e tenta de novo. E o filho vai tentar de novo, vai voltar: eu não consigo, vai de novo. E esse filho vai tentar, até que chega um momento que ele consegue. Muitas vezes a minha filha fazia isso chorando. Ela tinha os desafios dos exercícios de casa, e na verdade ela não queria ajuda, ela queria que eu fizesse para ela. Pai, me ajuda. Por trás dessa frase, o que ela queria era: me dá a resposta. E eu falava: não, filha. E eu a instruía, e eu a encorajava, e a desafiava a fazer de novo.
E muitas vezes ela começava a chorar dizendo: eu não consigo. E por que você não quer me ajudar? E eu falava: eu estou te ajudando. Fato é que depois do choro, depois da frustração de não conseguir, depois de tudo aquilo, quando ela conseguia, a minha filha, ela evoluía para um novo nível de conhecimento. Jesus, ele queria levar esses caras para um outro nível de relacionamento com ele. Um nível que não se fundamentava em palavras de sabedorias humanas. Muitos dos seguidores de Jesus o viam apenas como um mestre, como um sábio, como um grande intérprete da lei. Mas era necessário que eles se conectassem com Jesus no Espírito. Jesus, ele não vai fazer aquilo que você pode fazer, aquilo que você vai resolver com o seu próprio potencial. Talvez eles pudessem até voltar para o lugar onde eles já tinham voltado e pescar de novo. E eles falaram: Senhor, nós pescamos a noite inteira, estamos exaustos, conhecemos o mar, conhecemos os peixes, temos habilidade no assunto. Mas como é o Senhor que está falando, nós faremos novamente. Só que eles fazem de novo em um nível mais profundo. Talvez você olhe para a sua própria vida e você fale: eu sou crente, eu amo ao Senhor Jesus, eu faço as coisas conforme manda o figurino, mas parece que algumas coisas não rompem na minha vida. E talvez você olhe para Jesus num culto como esse e você diz: eu estou cansado. Eu estou cansado. Semana passada passamos rapidamente pela mulher de fluxo de sangue. Aquela mulher, durante 12 anos, ela tinha recorrido a todos os lugares, ela tinha ido a todas as instâncias, ela tinha gastado tudo que ela tinha, ela não possuía mais nenhum recurso. Aquela mulher estava no seu limite, ela estava esgotada, ela estava cansada, como esse homem estava, como esses homens estavam. Aquela mulher estava frustrada, como esses homens estavam, como talvez você esteja. Caramba, eu amo o Senhor, mas eu não consigo abandonar algumas práticas pecaminosas. Eu me esforço, e daqui a pouco me pego eu de novo no mesmo fracasso. E cada vez que eu fracasso, eu acredito menos no meu potencial. E quando alguém vira para você e fala: você consegue, yes, parte para cima. E você toma aquela palavra que supervaloriza o seu ego, que supervaloriza a sua capacidade, e você parte para cima, tem uma vitória, 2 vitórias. Quando você sofre uma derrota, você volta, não para estaca 0, mas para estaca -2, -3, -5, -10. É como um elástico que, de tanto ser forçado, ele vai perdendo sua capacidade de voltar ao ponto inicial. Quais são as frustrações que você carrega consigo? Talvez você esteja vivendo uma fé meio que na honra da firma. Você não entende por que parece que as suas orações não são ouvidas, por que o seu ministério não é frutífero, por que algumas coisas que aconteceram com homens na Bíblia e nessa geração não acontecem com você. E de repente a sua oração, ou de repente a oração por trás das palavras é: Senhor, eu estou cansado de trabalhar e não ter resultado, mas eu estou no barco contigo. O precioso é que eles não tinham abandonado o barco. Quando Jesus pede para entrar no barco deles, de bom grado eles permitem. Quando Jesus pede para eles recuarem um pouco, de bom grado eles recuam. Quando Jesus pede que eles aguardem ele terminar o que estava fazendo, eles aguardam. Mas quando Jesus pede para eles voltarem, só que no lugar profundo, aí vem as considerações. Tudo bem, Senhor, a gente trabalhou a noite inteira, mas não foram nas águas profundas. A gente se esforçou a noite inteira, mas não foi nas águas profundas. Talvez o Senhor queira te levar para um novo nível de profundidade nele.
Talvez você esteja fazendo roboticamente o mesmo ritual uma vida inteira, e o Senhor deseja te levar para um nível mais profundo. Talvez a maneira como você ora já não faz sentido nem mais para você. Você está na igreja, Jesus está no barco, você está por aqui, você ouve os ensinos de Jesus, mas Ele quer te levar para um nível mais profundo. Mas eu peguei peixe a minha vida inteira aqui. Só que quando o tempo de Deus sobre a sua vida muda, aquilo que funcionou na superfície não funciona mais. Quando Jesus deseja levar o homem para o outro nível, Ele manda os peixes se transportarem, mudarem de endereço. Eles pescavam a vida inteira aqui. De repente, na infantilidade ou na imaturidade espiritual, algumas coisas, alguns sucessos você tinha em águas rasas. Só que o tempo de Deus muda para a sua vida. Jesus tinha chegado na vida de Pedro, Tiago e João, e quando Jesus chega, antes dele entrar naquele barco, ele fala com os peixes: avancem. E eles procuram peixe no mesmo lugar que eles já estavam acostumados, mas os peixes não estavam mais lá. A sua vida inteira você orou assim, você serviu a Deus assim, você caminhava no nível de justiça Y e funcionou. E por que de repente parou de funcionar? Porque Ele quer te levar para um outro nível. Quando você está no nível da escola, você domina tudo, está tudo sob controle. E chega em dezembro, você se sente o ser humano mais inteligente da face da terra. Quando vira um ano, você vira novato de novo, você não sabe mais nada. Agora é outro nível. Tudo que você aprendeu até hoje foi suficiente para te trazer até aqui. Mas quando o Senhor deseja te levar para um outro nível, Ele vai te colocar em um lugar onde você não tem habilidade. Ele vai te colocar em um lugar onde seu potencial não será suficiente. Ele vai te colocar em um ambiente onde você não sabe se mover na força do seu próprio braço. E por que Ele faz isso? Porque Ele te coloca em lugares tão desconfortáveis para que você aprenda a se mover em lugares profundos. A vida inteira eu pesquei em águas rasas e pegava peixes, mas quando Jesus chega, o nível muda. Fala sempre, teu irmão, quando Jesus chega, o nível muda. Talvez o destravar de algumas coisas que outrora funcionavam e hoje não funcionam mais, estão diretamente associados a um novo nível de relacionamento com Deus. Entendi, pastor, então agora eu tenho que ler mais a Bíblia. Sim, verdade. Eu tenho que orar mais. Sim, verdade. Eu tenho que jejuar mais. Sim, verdade. Mas será que é disso que a gente está falando? Será que a gente não está falando de se mover em ambientes desconfortáveis? Por exemplo, nós temos falado muito sobre atos de justiça. Até hoje você se moveu sem precisar liberar perdão sobre algumas pessoas e as coisas funcionaram. Mas para o lugar onde Ele deseja te levar, você vai precisar se mover em águas profundas. E Ele vai falar, agora você precisa perdoar. Mas na minha vida inteira eu nunca perdoei essa pessoa e as coisas aconteceram. Você não tinha maturidade para lidar com isso. Agora você tem. Quando eu era menino, agia como menino. Mas quando eu cresci, as coisas de menino mudaram. As prioridades mudaram. As importâncias mudaram. Jesus queria levar esses homens para um outro nível de experiência espiritual. Tanto que no final Ele fala, a partir de agora vocês serão pescadores de homens. Mas eles precisavam ser confrontados em um nível diferenciado. Muitas vezes a gente acha que alguns fracassos são obras do diabo na nossa vida. Observa bem, Jó, ele responde ao Senhor no final do livro dele: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor perguntou, quem é esse que sem conhecimento obscurece o meu conselho?
Falei de coisas que não entendia, tão maravilhosas que eu não poderia alcançar. O Senhor disse: agora escute, eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo do pó e na cinza. Os planos do Senhor na sua vida não podem ser frustrados. O fato de você passar uma noite inteira trabalhando e não ver o resultado do fruto do seu trabalho não significa que o diabo esteja te vencendo. Talvez seja Jesus querendo ampliar a sua visão e te levar para um novo nível. Às vezes o Senhor vai permitir fracassos, sim. Aonde Deus estava quando José estava sendo enganado, traído, injustiçado, encarcerado? Aonde ele estava quando Moisés estava sendo criticado pelo povo por quem ele se doava? Aonde ele estava quando os seus discípulos estavam sendo perseguidos, torturados, encarcerados? O diabo estava vencendo. No dia da sua dor, significa que Deus tenha perdido o controle? Irmãos, uma coisa que eu tenho refletido muito ao longo desse ano, como rema em minha vida: não há absolutamente nada sobre o universo que não esteja sob o controle absoluto de Deus. Nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Eu estava vendo a ministração do apóstolo Estevão Hernandes, e ele falou que ele estava na Itália viajando com a sua filha, e num dado momento ele sofre um acidente de carro, e a filha dele fica nervosa. Ele fala que ele sai do carro, ele levanta os braços e ele diz: glória a Deus, tem um livramento de Deus chegando para mim. O fato de você sofrer alguns fracassos não significa que seja Satanás vencendo. O diabo está amarrando a minha bênção. Trabalhei a noite inteira e não peguei nenhum peixinho. Não era obra de Satanás, era obra de Deus. Fala sempre, teu irmão: Deus também fecha portas para te fazer entrar por outros. Entende isso, irmãos? E está lá o ratinho no labirinto dele. Ele já conhece o caminho todo, até o momento que você abre um caminho em outro lugar e fecha aquele. E quando ele chega ali, e a porta que outrora estava aberta está fechada, o que esse ratinho faz? Se move para uma nova direção. Deus quer te levar para um novo nível, um lugar onde a sua capacidade não vai servir muito. Esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas como é tu que está dizendo, eu vou lançar as redes. O primeiro nível para crescer em fé não é entender, é obedecer. O primeiro nível para crescer em fé não é entender, é obedecer. O Senhor está falando, eu estou indo. Eles não estavam no mérito se ia dar certo ou se não ia dar certo. Na verdade, eles não tinham ideia do que aconteceria. Jesus mandou eles irem para um lugar profundo e eles foram. E quando fizeram, e quando obedeceram, e quando se moveram, semana passada nós dissemos assim: quando o Senhor te colocar de pé, se mova. Jesus deu a ordem e a Bíblia diz: e quando eles fizeram. Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente recebe direções de Deus, vem um culto de domingo e a gente sai daqui com uma direção clara do Espírito Santo. A gente acredita na promessa, mas a gente não se move. Eu sei que é Deus que está falando, eu acredito que é Deus que está falando. Não adianta crer e não se mover. Eles receberam uma ordem, mas entre uma coisa e o destravar dos milagres, eles precisaram se mover. E quando eles fizeram, talvez seria um bom exercício você pegar um caderno e começar a trazer à memória tudo aquilo que você ouviu neste lugar ao longo desse ano inteiro, e fazer um check-up. O que eu não pus em prática? Do que adianta ouvir ministrações profundas que você fala: meu Deus, que ministração poderosa, e não fazer nada a respeito? Não adianta você falar assim:
assim: pastor, o culto de domingo passado, que mensagem foi aquela? O negócio foi sobrenatural. Mas se na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, você não faz aquilo que você foi exortado a fazer, não adianta, você vai permanecer no novo nível. E existe um momento, eu tenho aprendido isso, aonde Deus declara guerra aos seus filhos. Enquanto você não se mover, não tem mais peixe. Quer peixe? Águas profundas. O Senhor é mau? Mau não. Mau se eu tivesse acabado com todos os peixes do mar. Eles existem, eles só mudaram de direção. Quer peixe? Águas profundas. Fala assim para o teu irmão: se os peixes pararam de cair na sua rede, águas profundas. Fala assim: o Senhor não te abandonou. Ele não esqueceu da tua necessidade. O milagre ainda está liberado sobre a tua vida. Nas águas profundas, se mova. Se mova. Se mova. Viramos uma igreja teórica. Uma igreja que tem um discurso lindo, mas que não entra na prática, do campo prático. Se nós puséssemos em prática 5% de tudo aquilo que nós ouvimos de Deus, culto após culto, mensagem após mensagem, se gastássemos menos tempo no Facebook e mais tempo obedecendo, nossas redes também estariam tão lotadas que precisaríamos de ajuda para recolhê-las. Não adianta crer e não fazer. Não adianta crer e não se mover. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Ah, irmãos, com toda a experiência deles, eles nunca pescaram nesse nível. Jesus quer te levar para um nível de pescaria hardcore, para um nível de atuação aonde você nunca se imaginou. Eu estava essa semana fazendo um trabalho para uma igreja dos Estados Unidos, e eles têm um evento nessa igreja pontual na Flórida. O nome do evento é Supernatural Encounter, encontro sobrenatural. E eu precisava ilustrar esse evento. Eu falei: como que eu vou ilustrar um encontro sobrenatural? Aí eu desenhei uma senhora, um ícone de uma senhora levantando uma cadeira de rodas. E beleza, mandei, e foi tudo aprovado, e foi tudo maravilhoso. E depois eu fiquei olhando aquele desenho e pensando: cara, que negócio legal, essa mulher segurando essa cadeira de rodas. Um encontro sobrenatural. E volta e meia eu abri o meu iPad e olhava de novo: que negócio legal, essa mulher segurando a cadeira de rodas. E eu acho que eu passei o final de semana inteiro olhando o desenhozinho que eu tinha feito. Hoje eu estava me preparando para vir para o culto. E o Senhor falou comigo: oh, xarabacantoriaxere calabachei. E Ele falou comigo que quando a igreja perdeu a fé, ela passou a inventar justificativas para o não acontecimento dos milagres. E aí o que o Espírito me trouxe à memória? A mulher levantando a cadeira de rodas. E a gente vai dizer que a coisa não é bem assim. A gente vai dizer que não, que essa era do milagre não é nesse nível. Que a paralisia que o Senhor deseja curar da sua vida é a paralisia espiritual. Que a cura que Ele deseja fazer é a cura da sua alma. Que a cegueira que Ele deseja remover é a cegueira dos seus olhos espirituais. E a gente vai inventando um monte de pregação bonita para justificar a nossa falta de autoridade espiritual. Como justifica a ausência de milagres? A gente vai fazendo aplicações desconectadas com a verdade, para a gente não ficar feio na situação. O fato é, irmãos, que se a gente não entra em níveis de milagres conforme outrora entraram, é porque a gente decidiu passar uma vida inteira se movendo em um nível raso.
E a igreja brasileira vem assim, a gente vem para a igreja, a gente canta, a gente pula, a gente tem um monte de entretenimento, tem luz, tem fumaça, eu não tenho nada contra isso, eu sou músico, eu adoro isso tudo. Mas a gente vai vivendo o sobrenatural, um cultinho de festinha, um cultinho de oba-oba, um cultinho bacana, uma palavra que mexe com o nosso coração, quando o Espírito está dizendo assim: eu desejo levá-los para um nível onde vocês nunca viveram. Existe um lugar onde paralíticos andarão novamente. Existe um lugar onde cegos serão fisicamente curados. Existe um lugar onde os oprimidos serão libertos imediatamente. Existe um lugar onde a providência não vai chegar daqui a 10 anos, ela vai chegar na mesma hora. Existe um lugar onde você fará uma pescaria sobrenatural. Mas esse lugar está no fim do caminho da obediência. O problema é que a gente se tornou uma igreja enrijecida para obedecer. Eu estava vendo uma frase do John MacArthur. Ele é muito radical. E a gente vai meio que garimpando igual garimpeiro de ouro. Você tira um bocado de pedra sem valor, pega uma pepitinha de ouro ali, você vai meio que garimpando. Mas tem a frase do John MacArthur, que é o seguinte: passamos a chamar pecados de demônios. Por isso que dizemos precisar de libertação, quando na verdade precisamos de arrependimento. Ah, irmãos, eu quase fui nocauteado assim na hora que eu li isso. Passamos a chamar pecado de demônio. E por causa disso, ao invés de arrependimento, dizemos precisar de libertação. Não obedecer a Deus é pecado. Não, pastor, que tem um demônio que não me deixa obedecer a Deus. Tem um demônio que não me deixa ser justo. Tem um demônio que não me deixa ser misericordioso. Tem um demônio que não te deixa orar. Não, irmãos, o que falta não é libertação, o que falta é arrependimento. Enquanto a culpa for do demônio, eu preciso que alguém resolva o meu problema. Mas quando eu encaro como pecado, eu entendo que a responsabilidade é minha, que eu preciso me rasgar, preciso colocar a minha cara no pó e voltar para o lugar de obediência, para o lugar onde a gente obedece sem questionar. Eu estava vendo o Pedro Henrique adorando ali, eu chamei a atenção do Ricardo e da Lohana. E o louvor estava acontecendo e ele estava assim, ó. Aí daqui a pouco, na hora que o Plácido estava virado na bateria, Pedro Henrique tem 3 anos. 3 aninhos, irmãos. Para quem está assistindo pela internet, 3 aninhos. E o louvor estava cantando e ele ficava assim com o bracinho. Aí na hora que o baterista virava e fazia assim. Aí teve uma hora que eu acho que ele já não sabia mais se ele fazia bateria ou se fazia guitarra. Ele fazia assim, tamanha era a empolgação que ele começou a balançar tudo. E na hora que eu olhei para ele, eu falei: Senhor, se nós nos movêssemos em um nível onde não nos importássemos com as avaliações das pessoas, muito da sua desobediência vem da sua preocupação exacerbada da maneira como as pessoas interpretarão o rumo que a sua vida poderia tomar. Ele não estava nem aí para ninguém, ele estava feliz com Jesus, ele estava sapecando tudo. Eles foram, irmãos, e quando fizeram, quer que seu ministério seja próspero? Faz o que Jesus manda, sem mimimi, sem questionar, sem dizer o que você acha, sem argumentar com Jesus. Você coloca o seu óculos de intelectual e fala: mas Senhor, eu venho de uma linha arminiana que eu não concordo. Vai se lascar, irmão. Obedece. Jesus falou, obedece, acabou. Jesus falou, obedece. Pare de inventar justificativas para não obedecer a Deus. Por que eu não faço o que Ele manda na hora que Ele manda, da maneira que Ele manda? Por causa de uma estrutura de rebelião que vem na minha natureza desde o Éden. E a gente precisa voltar para a cruz, irmãos. Eles foram, e quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. Então, o negócio
Veja bem, irmãos. Jesus pega eles frustrados, cansados, fracassados. Eles não tinham nada para levar para casa. Eles chegariam em suas casas de mãos vazias. De mãos vazias. Eu estava indo para o Rio para atender o meu primeiro cliente da empresa que eu estava abrindo. Feliz, ouvindo o Hilson no meu carro. Cheio de esperança, vou voltar para casa hoje com uma boa notícia. Não consigo chegar na reunião, bato com o carro. Ao invés de voltar com mais dinheiro, eu ainda volto com prejuízo. E eu cheguei em casa e eu não tinha cara para olhar para minha esposa. E com muito constrangimento eu virei para ela e falei: eu queria ter voltado com uma boa notícia. Eu voltei com um prejuízo. Onde Deus estava no meio disso tudo? E ela virou para mim e falou assim: você está vivo. Deus não tinha perdido o controle, irmãos. Ele estava querendo me levar para um novo nível. Entende, irmãos? Se para te levar para um novo nível, Ele precisar mandar os peixes se mudarem de endereço, Ele vai fazer. Se Ele precisar tocar em alguma área da sua vida, Ele vai fazer. Se Ele precisar te colocar num vale, Ele vai fazer. Se Ele precisar te deixar 40 anos no deserto para te salvar, Ele vai fazer. Porque Ele te ama. Parece que essa sequência de palavras finalizada com eu te amo não combina, não é? Quer ver? Nos irritamos quando... Quem é pai aqui? Quem tem sobrinho aqui? Nos irritamos profundamente quando as nossas crianças não nos obedecem. É verdade ou mentira? Quando elas não fazem o que a gente manda, elas sofrem consequências. Elas perdem privilégios. Elas vão para o cantinho do pensamento. Elas não podem assistir aquele desenho preferido tanto tempo, porque filho tem que... Fala assim, então, filho tem que obedecer. Mas quando é você e Deus, isso não é a verdade absoluta. Deus não pode te corrigir. Deus não pode te colocar no cantinho do pensamento. Deus não pode te tirar alguns privilégios. Ele faz, irmãos. Quando você faz isso com teu filho, você faz para destruí-lo? Mas por que você acha que quando é Deus fazendo é para te destruir? Por que quando é Deus fazendo você diz que é o diabo? Fizeram sinais para que outros homens vieram ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos. O barco que horas antes estava vazio, agora ele já estava quase afundando de tão cheio. Quando Simão viu isso, irmãos, veja bem, Simão já sabia superficialmente quem era Jesus, mas quando ele chega no profundo, a visão dele sobre Jesus muda. Lá naquele lugar profundo, no lugar onde os milagres se destravam, ele olha para Jesus e fala: se afasta de mim. Quem é você? Se afasta de mim. Se afasta de mim. Jesus já estava no barco dele desde cedo. Jesus já estava no barco dele desde cedo. Mas quando ele chega no lugar profundo, ele começa a ver Jesus sobre uma visão espiritual, sobre uma plataforma espiritual. E quando ele vê quem é Jesus, a ficha cai. E ele descobre que todo aquele potencial, toda aquela capacidade não significava nada diante da grandeza do poder de Deus. Você não pode querer viver um evangelho na força da sua capacidade. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. E ele fala: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou. O negócio é que a gente passa a vida inteira querendo posar de bonito e cheiroso para Jesus. Não, que eu sou um santinho. O cara falou: Senhor, nem chega perto de mim, eu sou pecador. Fica longe, fica longe. Ele não sabia quem Jesus era, mas Jesus já sabia quem ele era. Por isso que Jesus se aproximou.
Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Eles nunca tinham feito tal pesca, apesar de toda a sua capacidade. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus diz para ele: não tenha medo. Jesus fala isso para Jairo, falamos isso semana passada. Não tenha medo. Eu fico imaginando aquele sorriso espetacular de Jesus, um sorriso acolhedor. Eu fico imaginando Jesus abrindo aquele sorrisão e dizendo: não tenha medo, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. De agora em diante, eu estou te levando para um outro nível de pesca. Eles voltam para a praia. Só que agora, querido, depois que eles chegam no lugar profundo, a visão deles sobre Jesus muda. No lugar profundo, a visão sobre eles mesmos mudam. No lugar profundo, o nosso senso de missão é transformado. E quando a gente volta para a vida real, a gente volta para a mesma vida, mas a gente volta diferente. Depois que você entrar no profundo com Deus, você nunca mais será o mesmo. Quando eles voltam, eles deixam tudo e seguem Jesus. Aquilo que eles mais amavam perdeu a relevância. Aquilo que eles mais admiravam perdeu a graça. Há um momento da vida do homem onde a nossa prioridade, as nossas paixões, os nossos sonhos, eles mudam. Quando você entra num lugar profundo com Deus. No passado você quer ser um cantor famoso. Depois que você entra num lugar profundo, você quer ver vidas transformadas. Na verdade, você até se esconde. No passado, você quer ser servido. Depois que você entra num lugar profundo, você se torna o menor de todos e você quer servir. No passado, você quer que o mundo gire ao seu redor. Depois que você passa pelo lugar profundo, você não consegue viver mais sem almas para Ele. Se coloca de pé nessa hora. Fala assim para o teu irmão: se algumas coisas estão mais difíceis do que você aprecia, talvez seja tempo de entrar em um lugar profundo. Se algumas coisas que funcionaram até algum tempo atrás não funcionam mais. Quer ver uma coisa que não funciona mais no Brasil? Show gospel. Não funciona mais, irmãos. O tempo de Deus para a igreja brasileira mudou. Você vê um monte de sujeito estereotipado em cima de um palco, a coisa mais sem sentido. Sabe o que não funciona mais hoje? Aqueles movimentinhos para animar a igreja. Sabe o que não funciona mais? Pegar o microfone e ficar emblomando o povo com mistério aqui, mistério lá, sem chegar a lugar nenhum. Quando o tempo de Deus muda, o peixe que eu pegava no raso eu não pego mais. Qualquer criança nada em águas rasas. Mas só pessoas experientes podem nadar em águas profundas. Qualquer criança pega um peixe na beira da praia, mas só um pescador experiente consegue pescar em lugares profundos. Entende, irmãos? É o sujeito que cresce, mas não quer abandonar a vida de menino, até que chega uma hora que o pai, por te amar, ele declara guerra. Está lá a guiazinha, em cima do penhasco. Houve um período onde o Ricardo ficava comigo todo dia quase, direto. E houve um momento que eu entendi que o Ricardo precisava fazer a sua própria história em Deus. Eu comecei a me afastar dele. E ele começou a sentir. E teve um culto que ele chegou para mim e falou assim: pai, eu preciso de você mais perto de mim. Preciso ficar perto de você. Eu falei: perto de mim? Eu estou te jogando do abismo, águiazinha. É tempo de você aprender a voar. Lembra disso? Quer ficar perto de mim? Eu estou te jogando do abismo, águiazinha. É tempo de aprender a voar.
A águia coloca o seu ninho nas altas colinas, no topo, e ela traz alimento, dá na boquinha do seu filhote. Esse filhote tem tudo o que precisa, ele tem aconchego, ele tem alimento. Por que razão esse filhote vai se aventurar a voar? Ele não tem motivos para voar, ele tem tudo o que precisa ali. Talvez você fala, por que razão eu vou para as águas profundas, se eu tenho tudo que eu preciso aqui? Aí Deus fala assim, é assim? Peixe, tem uma nova rota para você. E os peixes somem. Até um dia que a águia volta e ela não traz consigo alimento. E a águiazinha vira e fala assim, mamãe, cadê a comida? Está lá embaixo. Então, mas eu estou aqui. E a águia fala, então. Aí a águiazinha, não estou entendendo, vai entender agora. Ou voa ou morre. Mas depois que aquela águiazinha aprende a voar, irmãos, ela nunca mais vai querer ficar parada no ninho, porque é lá que está o seu destino. Os planos de Deus, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Se você obedecer ao Senhor. Jó 23:18 diz, se você agir assim, certamente haverá bom futuro, e sua esperança não falhará. Deus tem um bom futuro para você. Fala assim para quem está ao seu lado, tenha fé. Entende que ter fé não é confiar no seu potencial, ter fé é confiar em Deus. Tenha fé, haverá um bom futuro. Tem uma canção antiga que fala, haverá paz no vale, né? Só eu que lembro dessa música? Meu Deus. Há um bom futuro preparado para você. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nós precisamos começar a obedecer, queridos. E tendo feito isso, eles pegaram peixes como nunca antes haviam pegado. Agora os peixes perderam a graça. Eles entenderam que o que bombava era estar com Jesus. Jesus vai te levar para um lugar profundo, para você experimentar algumas coisas, conforme você nunca experimentou. Só que o lindo disso, é que quando você alcançar isso, você vai falar assim, Senhor, lutei tanto para ter uma casa, agora eu tenho a casa. Mas eu te amo mais do que essa casa. Tudo que eu queria era uma casa. Tudo que eu queria era um milagre. E agora eu tenho o peixe na mão. Mas do que vale um peixe se eu não estiver no centro do seu propósito? Quer saber? Eles deixaram tudo. Deixaram barco, deixaram rede, deixaram peixe, deixaram carreira e seguiram a Jesus. Depois que você estiver no lugar profundo com Cristo, querido, você nunca mais é o mesmo. Nós somos a igreja dos últimos dias, irmãos. Não estou falando da igreja Vida Plena, não. A igreja dessa geração, que nos inclui. Nós somos a igreja dos últimos dias. Eu estava lendo um tempo atrás que a igreja dos últimos dias seria a igreja que sofreria o maior nível de perseguição, mas também seria a igreja que experimentaria o maior nível da manifestação do poder de Deus. Mas a gente precisa começar a aprender a obedecer a Deus. De tudo que você ouviu ao longo de todo esse ano, o que você pôs em prática? Nós nunca tivemos tantos teóricos da fé como nessa geração. Todo mundo tem a receita do Evangelho. O Evangelho não precisa ter uma receita, não. Ninguém precisa ensinar para Deus o que fazer. Ninguém que precisa criar um jeito de encher a igreja. Deus é quem enche. Ninguém precisa arrumar um jeito. Eu preciso arrumar uma maneira de conseguir unção. Não, querido, anda com Deus. Eu preciso arrumar um jeito de fazer um milagre, porque a igreja vai bombar. Morre tu com a tua ganância. Essa mulher tinha gastado tudo que tinha. No dia que ela chega até Jesus, o problema dela acaba.
Jairo já foi mais assertivo, ele foi direto a Jesus. Esses caras foi diferente, Jesus veio até eles. E Jesus chega já confrontando. Talvez você esteja cansado e tudo que você queira seja um colo. E Jesus dizendo: tadinho de você, trabalhou tanto, não conseguiu nada, vem no colo do papai. E ele vai falar para você: volta e vai além. Volta tudo e mais um pouco. Só que agora eu vou contigo no barco. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Começa a glorificar o teu Deus. Quando Jesus entra no seu barco, querido, entende, alguma coisa vai acontecer. Ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja frustrado, ainda que os seus braços doam, se Ele te mandar voltar de novo e ir além, vá. Ele vai te levar para um lugar profundo, para transformar a sua história. Ele vai te levar para um lugar profundo, para se revelar a você como Deus. A igreja moderna se relaciona com Jesus como se Ele fosse um psicólogo que existisse para resolver os problemas da sua alma. Não! Jesus não é um psicólogo, Ele é Deus. Enquanto Pedro via Jesus como um simples mestre, era uma coisa. No minuto que ele o vê como Deus, ele fala: afasta-se de mim, eu não sou digno de estar contigo. E Jesus fala: não tenha medo, a partir de hoje você não será o mesmo. E eles seguiram Jesus. É impressionante como todas as pessoas, quando tem uma revelação de Cristo, ficam desesperados. Isaías, quando teve a revelação da glória de Deus, se sentiu indigno. Jeremias, quando foi chamado, se sentiu indigno. Esses homens, quando Jesus entra no barco e se revela, eles se sentem indignos. E aqui é onde tudo começa. Porque na crença do meu potencial, a gente alimenta a soberba. Mas no relacionamento com Deus, a gente alimenta a humildade, a dependência, a fé. Crer no seu potencial, muitas vezes será o maior inimigo para você entrar em um nível em Deus. Fé é o fundamento daquilo que se espera e a certeza daquilo que você não vê. Como entender que Deus pode estar no negócio quando você está lá preso num cárcere? Deus tinha tudo sob o controle. O cárcere era um lugar transitório, o lugar reservado para José era à frente do império. Como entender que você vai sair fugido como um assassino e 40 anos depois você volta como um libertador? Como entender? Como entender? Entende, irmãos? Assim como não sabe os caminhos dos ventos, você não conhece a obra de Deus. Por isso que alguns homens se tornam diferenciados, porque eles aprendem a obedecer sem questionar. E outros passam a vida inteira no mesmo lugar, com o mesmo discurso profundo, mas com a mesma vida rasa. Discurso profundo não é a mesma coisa que vida profunda. É tempo de entrarmos num lugar profundo com Deus, querido. No lugar onde nós faremos aquilo que Ele manda, entendendo sem entender. Uma vez eu estava no ônibus, sentado, e o Espírito me mandou levantar e começar a pregar no ônibus. E era Deus, irmãos. E eu dei de doido. Pausa, irmão, às vezes para fazer a vontade de Deus, você vai ter que dar uma de doido. E eu falei com o motorista, ele me autorizou, eu levantei e falei assim:
Eu quero 1 minuto da atenção de todo mundo. Todo mundo me olhando. Irmãos, e foi um negócio tão impactante que as minhas idas e vindas para Macaé, para o trabalho, nunca mais foi a mesma coisa. Eu não conseguia parar mais de pregar. Eu fiquei viciado naquele negócio. Tão viciado que hoje eu sou pastor. Entende, irmãos? Quantas vezes Deus pediu para você fazer coisas, mandou você fazer coisas, e você não fez porque você não entendia, ou porque aquilo não fazia sentido, ou porque você estava cansado demais, mais ou menos assim, depois eu faço. Só que você perde o tempo da revelação. O que o Senhor libera para você hoje, é para hoje, não é para amanhã. Se eles falarem, Senhor, eu só vou em casa tomar um café e volto, o nome de Pedro talvez não estaria nas epístolas, seria outro. Seria o Evangelho segundo Joaquim. Ah, Pedro foi embora? Joaquim, no seu barco. Não, senhor, pode entrar no meu barco. E a Bíblia diria, e aí Jesus disse para Joaquim, porque Pedro foi em casa. Quando voltou, Jesus já tinha ido. Entende, irmãos? Quantas vezes eu perdi ciclos na minha vida porque eu recebi ordens claras de Deus, e eu fui por aquele caminho de depois eu faço. E quando eu voltei, a nuvem já tinha ido, eu tinha ficado. Se Ele falar contigo, não hesite, obedeça. Feche teus olhos nessa hora. Diga, Senhor, falei de coisas que não entendia, coisas que eram profundas demais para eu discernir. Perdoa-me. Leva-me para um novo nível, Deus. Para um nível profundo. O lugar do milagre é o lugar da dependência. Só quem pode fazer milagre é Ele, querido. Diante de uma situação extrema, nem com toda a habilidade de Davi ele tinha como dar conta de Golias. Por isso que ele fala, você vem contra mim com espada, com lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Disseram, você é louco. Davi andava em lugares extremos com Deus. Homens diferenciados são homens que obedecem sem questionar. Homens diferenciados são homens que amam mais a Deus do que a sua popularidade. Homens diferenciados são homens que creem para ver depois. E para lançar rede, estou lançando, quero nem saber, vamos lá. Se hoje está aqui a sua igreja, talvez este não seja aquele culto, como de domingo passado, com aquele mover que parece um terremoto. Mas eu sei que o teu Espírito está nos confrontando em um lugar profundo. Algumas pessoas aqui estão cansadas, frustradas, desanimadas. E a palavra do Senhor para vocês, para essas pessoas é, Pai, vamos para um lugar profundo, eu vou com vocês. Eles estavam acostumados a fazer uma pescaria natural, mas naquele dia o Senhor queria levá-los para um nível sobrenatural de pesca, para um lugar onde o sobrenatural gerava deliberações no plano natural. Por isso que a tua palavra fala que aquele que anda em espírito, ele precisa viver por fé. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, quebra as estruturas de incredulidade, quebra as estruturas que nos impedem de crescer, de amadurecer, de entrar em águas profundas contigo. Quebra-nos, livra-nos da estrutura da procrastinação. Se vivemos em espírito, andemos em espírito, o justo viverá por fé. Fé não tem a ver com aquilo que eu posso fazer. Fé tem a ver com aquilo que o Senhor pode fazer. Fé não tem a ver com a minha capacidade. Fé tem a ver com a tua capacidade. Não queremos viver uma intelectualidade
que nos esterilize espiritualmente. Livra-nos disso, Senhor. Está chegando o tempo dos milagres. O tempo, Pai, de vivermos o sobrenatural na terra. O tempo de manifestação do reino que já chegou. Nessa noite nós, teus filhos, nos arrependemos pela dureza do nosso coração. Nos arrependemos, Senhor, pela nossa desobediência. Nos arrependemos pela nossa demora em atender às suas ordenanças. Nos arrependemos por tantas vezes que supervalorizamos o nosso cansaço. Nos arrependemos por todas as vezes que ficamos tão presos às nossas interpretações que não conseguimos romper no Senhor. Leva-nos a um lugar mais alto. Leva-nos a um lugar profundo. Leva-me além. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além.